reforço chegando, que é o Matheus Trindade, jogador então que já vinha encaminhando essa sua vinda e já está meio que oficializado. Tá aqui, ó, o portal também, o Liberal já tinha trago aqui, ó. Paysandu encaminha a contratação de volante, campeão da Série B, com vitória em 2023. Então, 28 anos de idade, é esperado nessa semana, né, em Belém, para realizar os exames médicos e ser, né, anunciado. Ele estava numa equipe do exterior, ficou aí 3 partidas na Coreia do Sul, nessa equipe aqui, ó, Suwon FC. Se não tiver enganado, esse time é da primeira divisão mesmo do campeonato coreano. A última partida dele não tem muito tempo, tá? Foi no dia 5 de julho, então no último final de semana, que ele até foi titular, jogou 45 minutos, mas ainda assim não vinha deixando uma boa impressão. O jogador então chegando, depois de uma boa passagem pelo Vitória, ele jogou a Série B, a reta final. Ele foi contratado por agora, em julho, agosto do ano passado, 12 partidas pelo Vitória, 1 gol. Tinha jogado muito bem no Campeonato Mineiro pela Tombense, 11 partidas, 2022 mais 37 jogos pelo Náutico, e aí chega para ser uma opção. Apesar dele ter jogado 3 vezes só no ano, sem dúvidas o desempenho que ele teve ano passado no Vitória deixou uma boa impressão. Até lá na Coreia do Sul todo mundo esperava que quando ele foi anunciado em janeiro, tá? Ele mudou logo em janeiro, ficou até agora, ele seria o titular, não foi o que aconteceu. Dá pra ver que o último jogo em abril e depois agora só em julho, né? Então pode deixar sua opinião aqui embaixo. O que você tem a dizer? Jogador também que já passou na base do Flamengo, é revelado, né, pelo clube. Atlético Goianiense, Tombense, Joinville, futebol também da Índia, ó, jogou em 2018 e 2017. Pode deixar sua opinião aqui embaixo sobre essa contratação. E agora eu quero falar também de outro nome que tem sido especulado em alguns clubes da Série B, que eu acho que pode ser uma boa também, que jogou junto com o Trindade no Vitória. Um deles é o Rodrigo Andrade, jogador que está sendo especulado no Guarani. Guarani que é lanterna da Série B em uma fase muito complicada. Então, na minha opinião, desse ponto de vista, pode ser uma boa pro Vitória ficar de olho. Quem que é o Rodrigo Andrade, né? Ele que se envolveu com um problema com o Dudu, que estava saindo, até a torcida do Vitória foi atrás deles e tudo mais. Enfim, até deixei aqui uma matéria falando sobre isso, ó. Que está bem sem clima, e até o presidente do Vitória deixou claro que eles não vão jogar mais pela equipe e vão ser emprestados. E olha que esse Dudu aqui tem um potencial bem interessante, mas eu vou focar aqui nesse vídeo no Rodrigo Andrade, até porque ele tem sido especulado em clubes da Série B. Nesse ano pelo Vitória, 20 partidas, 1 gol e 1 assistência. Ano passado, 38 jogos, foi titular em muitos dos momentos do acesso da Série B para a Série A. E vale lembrar que no Guarani também passou 2 anos emprestado pelo próprio Vitória, onde teve um bom desempenho, né? 36, 37 jogos em média por ano. E além disso, ele é basicamente revelado pelo Paysandu, né? Chegou vindo do Fluminense, mas sub-15, e a sua primeira partida no profissional foi entre 2016 e 2017, com ótimas atuações até deixar o Vitória. Eu não lembro, né, se na época ele saiu um pouco queimado com a torcida ou algo nesse sentido, mas sinceramente é um nome que agora eu veria com ótimos olhos. Tudo bem, já chegou o Matheus Trindade, resolve sim um pouco essa questão do meio de campo, mas é um volante que eu acho que chegaria com potencial absurdo, até porque ele vinha jogando, né, a Série A. A última partida foi no dia 30 de junho, jogou 45 minutos contra o Atlético Paranaense. Enfim, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários, se você gosta, não gosta, o que você tem a dizer, né, sobre esse mercado de transferências abrindo novamente e o Paysandu se mexendo aos poucos, mas que sem dúvidas vai fazer uma boa janela. Ainda tem muitos reforços para chegar, por isso que é importante você se inscrever aqui em nosso para você começar a apostar. Quero falar agora sobre esse outro nome que foi especulado, que é o Guilherme Paiva. Ele que tem 26 anos, joga no Colo-Colo, é paraguaio. Eu lembro dele no Náutico, né, 2020, quando chegou vindo com grandes expectativas, mas aqui no Brasil não teve um desempenho sensacional não, tá? Pelo Náutico, 28 jogos, 4 gols e 2 assistências. Depois, em 2021, 4 gols em 27 partidas. Desempenho bem mais ou menos. A questão ele voltou, né, melhor dizendo, pro Olímpia, e aí sim teve uma ótima temporada. 2022, 15 gols, e 2023 com mais 9 gols marcados. Seria uma opção de centroavante, até por conta da não vinda, né, do Cassiano. Tem sido especulado vários nomes no mercado de jogadores centralizados. Então, nessa atual temporada, está emprestado ao Colo-Colo, não tem tido um bom desempenho, não é o titular por lá, tem revezado nessa posição. 23 jogos, 4 gols e 2 assistências. Inclusive o Colo-Colo busca um jogador de centroavante no mercado, tá? Até dá pra ver aqui, ó, nos últimos 5 jogos, 4 como titular, mas o cara não marcou nenhum gol, apenas uma assistência. Não vive uma fase assim
uau, sensacional. Ele começou muito mal, conseguiu dar uma volta por cima, mas não é uma peça unânime, né, na equipe do Colo-Colo. A grande questão é, a equipe não tem muitas opções para centroavante, ele ainda pertence à equipe do Olímpia, não é uma contratação fácil, pelo menos pelos portais que eu vi aqui, inclusive fala que não teve uma procura de forma oficial do Guilherme Paiva. É óbvio, pode ter sido especulado, pode ter sido monitorado. No mercado, quando está aberta a janela, eu tenho certeza que são vários nomes, mas longe de ter um avanço ou de ser uma peça que que teve conversas avançadas com o Paysandu. Muito pelo contrário. Eu, igual falei para vocês, eu acho que tem boas opções aqui na América do Sul. Eu sou extremamente a favor, né, de apostar em algumas apostas aqui que às vezes jogam no futebol chileno, uruguaio, mas não vive uma fase sensacional e quem sabe você não acerta um novo Wesley Garcia. Não vai ser sempre, mas por exemplo aqui, ó, ele tem 24 anos, renovou seu contrato mais 3 temporadas, tranquilamente vai ficar no clube, e se for para sair, que renda, né, uma compensação financeira interessante. Nos últimos jogos caiu um pouco de rendimento, mas ainda assim tem sido importante, né, para o Paysandu, e essa sequência aqui invicta na Série B. Ó, a última derrota foi para o Sport, tem aí um pouco mais de 40 dias, e tirando esse jogo, o Mirassol lá no dia 12 de maio, né? Então, pô, um bom tempo. O último gol dele foi contra o Ituano e de lá pra cá também não contribuiu com assistência na Série B do Brasileirão. Pelo menos aqui pelo gol, se eu tiver errado, pode deixar aqui embaixo. Na Série B do Brasileirão, foram aqui então 14 jogos e 5 gols, 9 gols já na atual temporada. Lembrando, já até passou o desempenho que ele teve no futebol venezuelano. Eu lembro quando eu trouxe as informações do Wesley Garcia aqui no canal, até vi muita gente falando, putz, mas o cara marcou 5 gols na Venezuela, imagina aqui no Brasil, né? Vai marcar um gol na temporada. E depende, eu acho que não é sempre uma matemática assim, não foi bem lá, não vai bem aqui. Não, muito pelo contrário, às vezes pode ser que encontrou uma nova motivação, né? Uma liga mais difícil e tudo mais. E super jovem também, 23 anos, poderia se adaptar e desenvolver, né, no Paysandu, que é o que tem acontecido, 28 jogos, 9 gols e uma assistência. Apesar dessa história do Guilherme Paiva que não tem muito pé e cabeça, eu acho que é interessante o Paysandu ficar de olho no mercado. Sem dúvidas tem boas opções, inclusive eu já trouxe um vídeo aqui no canal falando, né, sobre essas opções. Bom, então vamos lá, quem que é esse jogador, né? Eu vou deixar aqui para vocês, ó, a informação. Santos acerta rescisão de contrato com o Carvajal, né? Meio que estava no Puebla do México, mas retornou ao Peixe, onde saiu, né, amigavelmente do clube. Rescisão de contrato, depois dele ter sido comprado na época pelo Argentino Júnior com quase 8 milhões, não foi nem 5, né? 8 milhões de reais para contratá-lo, que foi um valor bem alto. E olha que ele viveu uma fase, tudo bem, era boa, mas longe disso, né? Pô, um jogador de já 30 anos, acho que foi um negócio um pouco salgado aí para o Santos. 29 jogos pelo Argentinos, meia temporada, 3 gols e 2 assistências. Em 2021, 4 gols e 6 passes antes de ir para o Santos. Jogou em 2022, 8 jogos, 1 gol. O Campeonato Paulista do ano passado, 4 partidas. Jogou no Vasco até o meio da temporada, né? Do final do ano, do meio da temporada final do ano passado, 2023. 5 partidas e 1 assistência, e estava no Puebla do México com 15 jogos e 2 assistências. Então é aquela coisa, né? É um jogador que vive uma fase sensacional? Não. Até por isso não acho hoje que ele tem espaço, por exemplo, num time grande da Argentina. Não. Num time da Série A aqui no Brasil também não. Então, na minha opinião, até mesmo uma Série B, ou se ele fosse jogar na Série C, é um nome que poderia continuar com um salário alto. O Paysandu e o Remo teria condições de oferecer um salário bom para ele, melhor do que um time da Argentina, por exemplo. E além disso, o nível técnico dele caiu, né? Dá pra ver que na Série A não teve um bom aproveitamento. Pro Santos na Série B não funciona, mas não quer dizer que o Santos também tem uma pressão maior e tudo mais. Já não deu certo com o jogador. Dependendo de uma mudança de áreas, pode ser uma boa pra ele. Pode jogar também de ponta esquerda, mas se você vem aqui no mapa de movimentação, dá pra ver que ele é muito mais centralizado. Tá aqui a Liga do México, né? Onde até fez 3 partidas boas na reta final. O último jogo dele foi no dia 29 de abril, até voltar, né, pro Santos e rescindiu o seu contrato, ou seja, está livre. Vamos vir aqui no Brasileirão Série A do ano passado, somando os números pelo Vasco, 6 partidas apenas, jogando pela ponta esquerda, meia e meia direita. Então é um jogador que é bem versátil, não cairia apenas por um setor. O melhor ano dele, vamos pegar aqui na 2022 na Argentina, dá pra ver também que sempre por esse mesmo lado, meia de criação que cai pelo lado esquerdo, né? Então, primeira metade da Liga Argentina, 11 partidas com 2 assistências, e na segunda fase, vamos ver aqui, ó, na Copa, né, melhor dizendo, também teve um desempenho interessante, 16 jogos com mais 1 gol e mais quantas assistências? Nenhuma. Mas enfim, na temporada, antes dele sair do Santos, não tinha jogado o ano inteiro, né, aqui que foi, aí sim. Mas enfim, acho que é uma aposta válida, né, acho que pode ser uma baita opção. Tem especulado ele também em alguns outros times do futebol argentino,
No momento que eu estou assistindo esse vídeo, ele ainda não foi anunciado, tá? Especulou-se ali, por exemplo, a volta para o Argentino Júnior, também em relação ao News Old Boys, mas ainda não foi anunciado, não teve nada nesse sentido, e eu acho que pode ser uma boa para os clubes ficarem de olho. Você concorda comigo? Discorda? Pode deixar seu destaque. Bom, dando sequência aqui no vídeo, vamos falar então sobre ele, né? O Allan Kardec, que terminou o seu contrato com o Atlético Mineiro, agora no início do mês de julho, e está disponível, né, no mercado para buscar um novo clube. Ele chegou e desde a época, quando ele foi anunciado no Atlético Mineiro, eu já falava que não era uma boa opção, até porque ele seria um reserva e é um cara que convivia com muitos problemas físicos. Não está mais com lesão em 2024, mas é um reserva, um jogador que não jogava no Brasil há muito tempo para jogar Libertadores, ser decisivo. Não acho que é aquele mesmo Allan Kardec do Palmeiras, do São Paulo, do Benfica, não, muito pelo contrário. E foi o que aconteceu, né? 15 jogos em 2022, 2 gols, 15 jogos em 2023, 1 gol marcado e 9 partidas nesse ano sem nenhum gol marcado até aqui. Ele até falou, né, que não tem interesse de se aposentar por agora. Vamos ver se aparecer alguma coisa para ele na Série A. Pode ser que ele mude, acho que ainda tem muito espaço, até pelo nome, né, do Allan Kardec. Jogou muito tempo lá no futebol chinês, ficou aí 6 temporadas consecutivas, sempre com um desempenho muito interessante, uma média de 1 gol a cada 2 jogos, né, no futebol chinês, dependendo até menos, tá? Então viveu uma fase bem legal. No São Paulo, o último bom desempenho foi em 2015, 11 gols em 25 jogos, até ir para o futebol chinês. É aquela coisa, acho uma opção ruim então, porque ele não foi bem no Atlético Mineiro? Não, uma coisa é você jogar a Série A, Libertadores, outra coisa é a Série B, que tecnicamente é muito diferente mesmo, ainda mais com um cara com a experiência dele, uma presença diária, é aquele jogador que você contrata e pode esperar sim um bom desempenho em número de gols. É claro, não sairia barato, até porque ele está em fim de contrato, fim de carreira, não tem contrato, vai oferecer 50 mil para ele até o final do ano. Eu acho difícil, acho que vai ser um jogador um nível ali do Cassiano de salário, né? 100 mil, 150, e dependendo desse contrato daqui pro final do ano, pode ser que ele aceite, porque já não tá, né, no ponto de vista fisicamente, tecnicamente, o mesmo de antes. Enfim, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer do Allan Kardec, se aceitaria ou não, jogador que tem 1,90 m, então essa questão aí da altura pode ser uma boa, Série B vocês sabem, tanto que é importante bola parada, e eu diria que é uma opção viável. Se conseguir um ponto de vista financeiro, né, um contrato interessante, se subir, por exemplo, para a Série A, renova automaticamente, ou se ele participar de mais de 60%, 70% dos jogos, renova automaticamente por mais uma temporada e aumenta seu salário. Dependendo, pode ser uma boa para todo mundo. Para terminar aqui com vocês, quero falar sobre outro nome, que é o Luiz Adriano, que também rescindiu seu contrato com o Vitória, é especulado para jogar no Santos, na Série B, e é um jogador também parecido com o Kardec, né? Ele é mais velho, né? 37 anos, o Kardec tem 35, pelo menos ele vinha jogando mais frequentemente. No ano passado mesmo, 46 jogos pelo Internacional, 7 gols e 4 assistências. Nesse ano, somando Vitória e Internacional, foram apenas 17 jogos e 1 gol marcado até aqui. É mesma coisa, tá? Eu até pensei que eu ficaria com o pé atrás a mais no Luiz Adriano. Eu acho que não, porque ele tem jogado com mais frequência, então faz isso muita diferença no futebol, e vocês sabem. A grande questão também seria esse ponto de vista salarial. Apesar de ter essa especulação no Santos, até aqui não avançou nessas conversas. A torcida poderia cobrar bastante o presidente do Santos, que não vem de uma fase excepcional, muita pressão, né, em cima do clube, e eu acho que desse ponto de vista pode ser que nem avance essa história. E ele ficaria livre no mercado, com a Série B, compensaria muito. É um nome que vocês chamam, né, uma mídia muito grande para sua torcida, assim como foi, por exemplo, do Casares, mas eu não sou muito fã de encher o time com jogadores mais experientes. Não quer dizer que sejam ruins, que vão atrapalhar, não, mas a questão é que, qual seria aquela promessa, igual o Wesley Garcia, para você fazer um dinheiro daqui a um tempo? Ou pensar num projeto de 3, 4 anos, ele ainda está lá. Enfim, é algo que não existe muito no Brasil. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Como que você vê essa possibilidade de jogadores mais veteranos, se você aprova ou não? O link também aqui da Esportiva para você começar a apostar próximo jogo do Paysandu contra o Ceará e a sequência da Série B. E nos vemos aqui numa próxima. Valeu!